Dois minutos aqui. Só vou pedir desculpas que está aparecendo aí, não está aparecendo o meu nome exatamente aí, porque é o computador da minha esposa. Bom dia a todos. Bom dia a Eu sou o todos. Jefferson. Eu sou o professor Jefferson. Bom dia, amigos e amigas. Uma alegria muito grande poder recebê-los aí nesse nosso encontro virtual, uma audiência pública que a gente tem um foco de discutir a pauta da economia colaborativa. Sempre esse canal aberto aqui através da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em nome de todos os deputados, eu transmito um abraço para todos os participantes. Peço a gentileza aí que a gente possa deixar os microfones mutados, né, enquanto aí faça a condução também da audiência. A nossa perspectiva aqui é de duração de 1 hora, no mais estender em 1h30, onde nós trataremos a pauta do projeto de economia colaborativa que foi apresentado na Assembleia Legislativa, no estado de Goiás, identificar a todos aqui também a importância desse momento. Nós, da Assembleia, presidimos a Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Cidades Inteligentes e temos aí buscado, através de diálogo com o setor produtivo, com entidades representativas, colher informações a respeito aí de pautas que ajudem a alavancar o desenvolvimento do estado de Goiás, que ajudem, de alguma forma, a contribuírem com o avanço, principalmente nesse momento de pandemia, da nossa retomada econômica. E é nesse sentido que foi apresentado o projeto 209, em 22 de abril de 2020, que é o projeto que trata da pauta de economia colaborativa. O que nós já vimos lá atrás na história do mundo, né, de falar de trocas, de permuta, de escambo, permitir nesse momento agora, com o uso da tecnologia, avançar nesse sentido, com boas práticas, utilizando ferramentas da tecnologia para que relações possam acontecer nesse mesmo foco. Eu quero aqui compartilhar com todos vocês que tivemos essa sugestão. Eu gosto sempre de compartilhar a sugestão quando é trazida por algum colega, participante de entidade, e aqui, de modo muito especial, compartilhar esse carinho com o Rafael Barbosa, um companheiro ainda da época de AGE, Fundação de Jovens Empreendedores, e que tem aí como foco também um eixo muito interessante, essa participação na pauta de economia colaborativa. A sugestão veio com ele, com certeza, com a gama de amigos e de pessoas do relacionamento que participam com ele desse debate e, dessa maneira, podendo aí contribuir com a pauta e alavancando aqui incentivos, né? Hoje, nessa audiência pública, inclusive, eu convidei alguns vereadores de cidades aqui do nosso estado para que possam, tendo a sugestão da pauta, reverberar essa ideia também nos municípios. Então, dessa maneira, tenho certeza que vai ser muito produtiva aqui a nossa participação. Eu já gostaria de deixar aí registrado algumas presenças aqui na nossa audiência pública e, dessa maneira, vou fazer aí alguns outros registros aí ao longo do caminho aqui com apoio cerimonial, mas agradeço à Frente do Empreendedorismo, em nome do Dr. Lorival, toda a nossa assessoria aí também. Agradeço o Marco César Chaú, companheiro também, lá representando a FEComércio e o Sindiformática. Agradeço o Marquinhos e todo o movimento da Aliança pela Inovação, que também tem incentivado muito essa caminhada. Visitei o nosso amigo Erival, também da CDTI, essa semana, e que certamente outras pautas ligadas à inovação sempre estão presentes. Agradeço o professor Jefferson, que também está conosco. Agradeço aí alguns colaboradores que vão fazer uso da palavra aqui. Em nome da Secretaria de Economia, eu quero agradecer um craque também, o Danilo Cardoso. Tive a felicidade de conhecer o Danilo ainda na Faculdade de Direito da UFG, e hoje é o chefe de gabinete lá da Secretaria de Economia, e certamente estará colaborando conosco aqui, Danilo, até para poder, aí, de alguma forma, melhorar o texto, ver o que é possível também nessa construção do texto, fazer a 4 mãos aí, legislativo, executivo e setor produtivo e até universidade, né? Então, todo o arranjo produtivo aí, poder avançar uma pauta tão essencial aqui para o Estado. Deixo, então, essas minhas primeiras considerações. Vou passar a palavra aqui para o Rafael Barbosa também, dar uma saudação especial aí, e, na sequência, temos alguns já inscritos, eu vou deixar aqui o registro na sequência. Quem quiser fazer a inscrição também depois, pode colocar no nosso chat aí, que a Priscila vai estar anotando aqui para nós e ajudando na condução da nossa audiência. Agradeço aí também, em nome de todos os movimentos e outros representantes do setor, está aqui a Sandra Mendes, que eu vi também, e, enfim, vamos aí fazer os registros, que a movimentação está boa aqui, por sinal, e eu tenho certeza que em março, presidente de posto, tem muita gente boa aqui participando da audiência aqui, que eu pude ver de forma rápida, mas já eu faço o registro oficial aqui de todos os amigos.
Com a palavra, então, o nosso querido amigo Rafael Barbosa. A assessoria jurídica também está presente aqui. Se houver alguma sugestão... Então, com a palavra, o nosso amigo Rafael Barbosa. Irmãos, obrigado aí pela atenção. Vou ser bem rápido aqui, mais agradecer mesmo você pela sensibilidade que sempre teve ao assunto, né, de empreendedorismo, a inovação, estando atento às tendências, inclusive internacionais. Então, obrigado por ter acolhido essa pauta, por ter conduzido essa pauta até aqui. Ainda temos um caminho, né, a percorrer, mas muita coisa já foi feita. Então, muito obrigado por essa atenção. E eu agradecer a todos aí pelo tempo em estar aqui conosco e discutir esse assunto, um assunto muito importante, né, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Temos aqui, deputado, uma variedade, né, de pontos de vista. Nós temos SEBRAE, nós temos CUFA, nós temos o Poder Público, nós temos experiências internacionais, né, aplicadas em outros lugares, para debatermos aqui, para ser uma audiência bem rica. Então, torço aí para que a gente consiga realmente pegar vários pontos de vista e várias experiências e conseguir chegar no melhor texto possível, né, para que ajude o nosso Estado e ajude o nosso país. Então, muito obrigado a todos e vamos lá, vamos discutir. Obrigado, Rafael. Fazendo mais alguns registros aqui de outros parceiros e colaboradores, agradecer o Rubens e o Thiago Falbo em nome da CIEG, Associação Comercial aqui, agradecer também ao amigo Décio, que está participando, agradecer ao OCB, que também tem uma pauta muito interessante aí com essa questão da inovação. Nós já fizemos algumas ações em municípios nesse mesmo sentido e vamos fazendo outros registros aí para agradecer a todos, tá, amigo? Nós temos aqui uma sugestão de alguns nomes que já se colocaram à disposição para tratar do assunto. Eu gostaria só de checar se estão presentes. A subsecretária de Fomento e Competitividade do Governo de Goiás, Gisele Barreto, está presente? Sim, deputado, estou aqui, Gisele. Bom dia, Gisele. Eu gostaria bom dia a todos. Eu gostaria que você abrisse esse nosso diálogo aqui, e nós vamos também registrando outros parceiros presentes, né? Até o Danilo está participando em nome da economia, eu tenho certeza que pode se bater uma boa bola aí, mas nesse primeiro sentido, te ouvir aí de como a economia colaborativa pode ajudar no destrave do fomento público para os pequenos negócios. Com certeza. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite, deputado, e também ao Rafael. Essa ideia da economia colaborativa e compartilhada, né, é uma ideia que é muito simpática a mim, porque eu até comentei com o Rafael, eu morei muito tempo na Holanda, eu vou começar assim, até para dar um exemplo específico e tangível. Morei muitos anos lá e eu tive essa ideia de economia colaborativa entre os profissionais liberais brasileiros que lá estavam, muitas vezes sem clientes, né, e sem poder vender seus serviços e produtos, e a ideia era ter uma plataforma desse tipo. Na época, eu nem pensei nessa forma tão mais inteligente que é multilateral, né, e não necessariamente bilateral. Então, gostaria de parabenizar pela escolha do tema, né, para um projeto de lei. Eu vou dar um exemplo específico de como isso pode, sim, fomentar a economia. Muitas vezes as pessoas pensam que fomento e competitividade tem a ver com incentivo fiscal. Incentivo fiscal é simplesmente uma parte, né? A gente tem que tornar o ambiente de negócios favorável, atrativo e colaborativo, né? Então, recentemente, a Yara da Retomada está aí e pode até também ilustrar, com o programa, o PEAME, né? É o Programa de Apoio ao Microempreendedor e Pequenas Empresas e Autônomos. Muitas vezes, eles, para conseguir o crédito, eles tinham uma certa dificuldade porque tinham débitos antes da época da pandemia, né? Porque é um crédito facilitado, o governo equaliza os juros, ou seja, o governo paga pelos juros, tem carência, todo tipo de facilidade possível e imaginário, mas existem algumas regras e, às vezes, eles tinham esse entrave. E, através do SEBRAE, da empresa do Rafael, né, X por Y, eles conseguiram destravar esse débito do cliente através dessa plataforma, né, de uma forma que ele pudesse ganhar crédito e pagar seu débito, né, através da capacidade ociosa dele.
e poder estar apto a receber essa linha de crédito. Então, esse é simplesmente um exemplo, né, onde o Estado foi simplesmente um facilitador, né? Além de não só ele deu a opção das linhas de crédito facilitadas, mas ele facilitou para que aqueles que tivessem dificuldade por esses entraves tivessem, de alguma forma, essa situação resolvida para que eles também estivessem aptos a ter esse crédito. Mas eu acho que vai além disso, né? Quer dizer, não é simplesmente a pessoa ou a empresa ou o autônomo que tenha um débito e que não possa pegar um crédito, né? Mesmo aquele que não tenha nenhum entrave, o momento em que ele começa a participar dessa economia compartilhada e colaborativa e vender, e tem uma capacidade ociosa, né? E ele vai transformar, digamos, ele vai ganhar, ele vai transformar moeda digital em liquidez real, né? Então ele vai, através da economia colaborativa, vender a capacidade ociosa dele e liberar mais liquidez para poder investir ou pagar outros débitos, etc. Então, vai muito além. E também gostaria de mencionar que eu entendo que nesse momento de crise, né, vamos chamar de crise, uma situação impensada, inusitada, a gente, digamos, dar mais atenção a esse tipo de economia, mas, na realidade, essa economia ela existe independente de crise, deveria existir independente de crise, né? Porque quando a gente está na crise, nós nos obrigamos a ser mais criativos, né? E inteligentes. Então, a gente temos que nos transformar. Então, essa é uma maneira, sim, da gente se transformar, mas é uma economia que é importante que exista sempre, né? Porque ela fomenta, ela destrava a economia em geral. Então, esses são os pontos mais importantes. Eu acredito que ele é mais aderente ao setor privado, tá? Eu vou me explicar aqui. Eu não quero dizer que ela não ela também pode. A gente tem que estudar como destravar para entender como que ela pode também ajudar no setor público, porque hoje eu vejo o Estado como um facilitador. Ele colabora, ele regulamenta, né? Mas a gente, até em 2019, 2020, na economia, quando eu trabalhava na economia, a gente pensava muito numa situação em que a gente pudesse fazer um encontro de contas entre débitos e créditos, né? Então, precatórios e dívidas com o Estado. E não é simples, não é fácil, porque existem legislações, a gente também tem que pensar em a questão da renúncia da receita, né? Então, eu vou até passar um pouco a bola aqui para o Danilo, porque eu acho que a gente tem que tentar juntos encontrar uma maneira de destravar e ver o quanto que o Estado pode participar mais disso, né? Mas eu gostaria até de concluir dizendo que essa economia colaborativa ela vai além, né? Ela também positiva no sentido ecológico, né? Porque a gente tem menos desperdícios, menos lixo. Então, assim, no sentido geral, eu sou muito positiva e abraço essa ideia, podem contar comigo. Tá? No que eu puder ajudar, destravar e colaborar, contem comigo. Tá? Eu acho que essas são as minhas primeiras palavras, mas estou aqui. Gostaria um pouco de ouvir o Danilo, né, para entender, porque tem muitas questões que eu li do PL que envolve PGE e economia, né, são assuntos específicos, tributários e que envolvem uma consulta PGE. Mas é isso. Obrigado, Gisele, pela sua participação. Nós vamos sim bater bola o Danilo, em nome de todo o staff de Secretaria de Economia, se colocou à disposição, até o texto do PL nós deixamos para ele aí. Nesse primeiro momento, até ele pediu a oportunidade de estar ouvindo mais um pouco aí os outros participantes e deixar algumas impressões mais para o final, tá bom? Perfeito, perfeito. Está conosco também o Jefferson José da Conceição. Jefferson. Estou aqui, deputado. Bom dia. Só fazer a apresentação, Jefferson, então, professor, doutor em Economia, assessor da Pró-Reitoria da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo do Campo. Então, grande presença aqui, lúcio conosco. Eu queria que o Jefferson colocasse para a gente um pouco dessa uma provocação, né,
de como você, um dos responsáveis pelo processo de instalação do Hub de Inovação baseado em moeda alternativa na Universidade de São Caetano do Sul, possa dividir conosco aqui em Goiás essa experiência e quais os objetivos e expectativas dessa iniciativa, Jefferson. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom dia a todos e a todas, deputados, demais deputados e deputadas, amigos e amigas. Bom, de fato, o meu objetivo aqui, creio, é trazer a visão da universidade e a sua relação com a economia colaborativa, também chamada de economia de compartilhamento, economia em rede, e falando da nossa experiência. A universidade da qual eu faço parte, a USCS, era mais conhecida como IMES até os anos 2000, né? Ela fica na região do ABC, uma região sabidamente industrial. Nós temos diversos cursos, desde a engenharia, direito, medicina, negócios, enfim, são inúmeros cursos, 8.000 alunos, 3 campi, e temos uma importante inserção na nossa região do ABC. E realizamos recentemente um planejamento estratégico 2030, dos próximos 10 anos. Nesse planejamento estratégico, o tema da inovação, do empreendedorismo, da constituição e estímulo de empresas formadas por alunos, professores de base tecnológica, nas mais diversas áreas, ela tem um papel central no nosso planejamento. E isso entrando por todos os cursos, né? E, nesse processo, a gente quer também estimular os processos de cooperação, onde a economia colaborativa se insere, né? E vamos começar isso desde a sala de aula, com diversas disciplinas de empreendedorismo, e o tema da economia colaborativa é um item constitutivo dos planos dos diversos cursos. Por exemplo, um aluno de medicina precisa ter uma visão empreendedora, assim como um aluno do direito, um aluno da economia e um empreendedorismo colaborativo, né? Então, vamos enfatizar isso desde das salas de aula. E, nessa estratégia, também estamos constituindo um hub de inovação, entendido aqui como um espaço de articulação de professores e alunos em processos de empreendimento incubados e acelerados, em forte relação com empresas e o mercado privado, né? Esse hub de inovação, ele vai ter 3 focos na nossa estratégia: saúde, comunicação e indústria 4.0. Estamos iniciando aí essas obras e queremos que esse hub se inicie já nesse ano, no final do ano. E temos aí uma parceria importante já no seu nascedouro com o setor privado, sendo 3 empresas importantes: uma aceleradora, a Ozônia, uma consultoria educacional, a ED6, e uma empresa de economia colaborativa, a Fintech X por Y. O meu abraço aí ao Rafael Barbosa, que vai ter um papel muito importante nesse hub. A ideia é que esta fintech nos ajude a apoiar esses empreendimentos desde a ideia inicial. A gente sabe que essas startups elas nascem com muitas dificuldades de apoio nas mais diversas áreas, desde o papel, da questão jurídica, contábil, e aí é importante você ter um suporte das mais diversas áreas, inclusive a financeira e os contatos com o mercado. E esta fintech ela vai ter um papel importante. Depois, nas outras fases também, em que a empresa, a startup, vai crescendo. Então, a economia colaborativa, que já entrou na sala de aula, entra também no hub, apoiando essas startups. Nós temos previsto aí 150 startups nesse hub, e a ideia é que, evidentemente, algumas empresas, algumas startups dessas também venham a fazer parte da chamada economia colaborativa. A gente sabe do sucesso de startups famosas, como Uber,
Alibaba, Airbnb, e temos esperança até que também tenhamos as nossas startups aí. Evidentemente, são muitos os efeitos para a universidade, os efeitos positivos, que vai desde da constituição de estágios até empresas júniores que nós queremos que nasça desse processo. Por fim, eu quero mencionar também, como ex-gestor da região do ABC, o maior cluster industrial da América Latina, que todos sabem passa por um processo de crise, reestruturação intensa. Nós tivemos uma experiência importante na última década, que foi a dos arranjos produtivos locais, dos APLs. Nós participamos de diversos APLs, eu sei que Goiás também tem APLs importantes, e eu gostaria muito de ter conhecido a economia colaborativa quando estive à frente desse processo, porque, evidentemente, que dialoga perfeitamente bem com os arranjos produtivos, na medida em que estimula a cooperação entre as empresas das cadeias produtivas, diminuição de ociosidade, redução de custos, compras conjuntas, aproveitamento de maquinários, aproveitamento de insumos com permutas recíprocas. Então, acho que, tanto do ponto de vista da universidade, quanto do ponto de vista da estrutura produtiva do ABC, a economia colaborativa só vai ajudar. E a experiência do Hub, por fim, ela vai se estender, do nosso ponto de vista, do ponto de vista de geração de informação. Os empresários vão começar a tomar informação da riqueza da economia colaborativa a partir do Hub e vão levar para esses arranjos e para os seus setores. Então, a gente está apostando muito na estratégia de apoio, divulgação e fomento da economia colaborativa na nossa região. E, portanto, desejamos também sucesso aí à tramitação do PL e parabenizar aí a Frente Parlamentar, o deputado Virmondes, Rafael e todos aqueles que estão envolvidos. Obrigado, professor Jefferson. A gente trocando experiências assim é muito positivo, ainda mais com quem tem essa vivência aí com a mão na massa, né? Tanto na universidade, quanto também na experiência na cidade, no privado, na participação do público. Muito obrigado e muito bem-vindo aí. Como se diz, muito bem-vindo a Goiás, viu, professor Jefferson, na nossa conexão aqui. Só para colaborar, e é muito positivo isso, a gente está avançando na discussão, viu, amigos? Não só com o projeto na Assembleia, mas incentivando que as câmaras municipais de outros municípios também trabalhem essa pauta. Então, é com muita alegria aqui que eu quero deixar esse registro de alguns amigos vereadores que já estão participando conosco aqui. O vereador Joaquim Monteiro é presidente da Câmara, lá da cidade de São Luís de Montes Belos. Está aqui conosco também o vereador Paulo Henrique, lá da cidade de Moiporá. E também o vereador Marlon, nosso representante aqui também na Câmara Municipal de Goiânia, que tem sempre tratado essas pautas aí da inovação. Então, queria só para que eles pudessem também deixar o seu registro aí, uma mensagem bem objetiva aqui para agradecer os convidados e, com certeza, estender o projeto no mesmo formato aí nas cidades que vocês já representam. Então, vereador Joaquim, quer dar um bom dia aos amigos, vereador, presidente da Câmara, obrigado pela presença. Bom dia, meu amigo deputado, satisfação poder participar aqui, obrigado pelo convite, fico feliz em poder participar dessa audiência pública, é uma proposta muito interessante em nos apresentar essa proposta aí da economia colaborativa por meio dessa audiência pública. E, com certeza, vamos aproveitar aí a sua grande sugestão e estar discutindo aqui na Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos essa pauta. Já participei de outros projetos anteriormente da economia solidária, que vai muito em conta com essa proposta da economia colaborativa. Então, projetos como este que vêm ao encontro da sociedade, de modo especial neste momento de pandemia, que precisamos. E fico feliz em poder participar dessa audiência pública e, mais uma vez, minha gratidão e parabéns aí pelo mandato, sempre cuidando dos nossos municípios, cuidando do povo goiano. Parabéns, deputado. Estamos aqui na escuta e aprendendo com vocês. Um abraço.
Obrigado, presidente Joaquim. Obrigado aí a todos os amigos de São Luís de Montes Belos, que também tem um arranjo produtivo aí bacana, né? É um formato de arranjo produtivo aqui, viu, professor Jefferson, que na cidade de São Luís e região ali trabalham muito essa questão do leite, né? E é uma referência aqui para o estado de Goiás. Gostaria de deixar a palavra franqueada também para o vereador Marlon, estando conosco aí também para dar uma saudação aqui para todos os presentes, representante da Câmara Municipal de Goiânia. Meu áudio está indo? Não sei se... Bom dia, deputado Virmontes. Bom dia a todos, a todas. Primeiro, parabenizar o deputado Virmontes por sempre estar à frente, por sempre ter uma visão diferenciada e de estar propondo sempre alternativas, né? A economia colaborativa já é uma realidade, com certeza é algo que uma tendência no mundo e é uma alternativa de vida, né? Com mais economia e menos desperdício. E eu acredito que a gente tem muito a ganhar com o Virmontes à frente, levando esse conceito para todo o estado. E aqui no município de Goiânia, a gente já vai apresentar um projeto de lei também baseado para fomentar e incentivar cada vez mais o conceito de economia criativa aqui em nossa capital. Um abraço a todos. Se vocês precisarem aqui em Goiânia, contem comigo. Obrigado, vereador Marlon. Aqui em Goiânia tem sido aí um grande interlocutor também junto à Prefeitura de Goiânia sobre essa pauta de inovação, essa pauta do empreendedorismo, e sempre batido bola conosco aí, vereador. Parabéns pela atuação, viu? Gostaria de saber se o nosso amigo vereador Paulo Henrique, lá da cidade de Moiporá, também quer dar uma saudação especial aí, em nome dos municípios lá do Oeste Goiano. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bem, gostaria de cumprimentar todos aí que estão presentes. E assim, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar participando aqui, né? E dizer que é de suma importância, né, esse projeto seu aí, e que vai ser de bastante aprendizado aqui para nós, para todos nós. Estamos aqui ligados, e é isso aí. Obrigado, vereador Paulo Henrique. Um abraço aí para todos de Moiporá, todos os municípios também do Oeste Goiano, aí, que nós temos uma grande parceria. E eu queria que o amigo aí, com um bom relacionamento com os vereadores da cidade vizinha, pudesse ajudar a ampliar essa pauta também na região. Tá, Paulo Henrique? Obrigado aí pela presença. Deixando mais alguns registros importantes aqui. O Danilo, nosso amigo presidente da Brasel, está participando aqui. Muito obrigado pela presença. A nossa amiga Ângela, lá da FEComércio, nosso amigo Lenner, lá da FIEG, que são dois incentivadores aí das discussões legislativas. Salvo engano, eu acho que eu vi aqui, não vi o registro, mas eu acho que o nosso presidente também, lá da Comissão de Empreendedorismo e Microempresas da FIEG, está presente aqui, só não consegui confirmar, mas já eu confirmo. E também o Giovanni Felipe, ex-presidente do SEBRAE, ex-secretário estadual de Ciência e Tecnologia, participando conosco aqui. Muito obrigado à presença. Amigos, na nossa sequência aqui da condução da audiência, nós agora gostaríamos de convidar a Lala, me desculpe aqui o sobrenome, que é um pouco difícil, tá, Lala? Mas muito obrigado pela presença, é especialista em novas economias, e eu gostaria de fazer uma provocação para ela que nessa pauta de experiência em novas economias, divida conosco a experiência que você tem acompanhado fora do país, e como você vê essa aplicação dessa tendência aqui no Brasil. Obrigado pela presença, Lala. Prazer estar aqui com vocês nessa audiência. Parabéns pela iniciativa. Eu acho um excelente momento da gente ter uma visão global sobre a importância disso que está acontecendo. Então, eu acho que a minha contribuição pode ser essa, como alguém que trabalha há muitos anos nos vários setores, corporativo, público, SEBRAE, ONU, etc. Então, o que é importante a gente compreender, primeiro, é que, recentemente, houve a comprovação de que o que é chamado de economia complementar, como um termo genérico para abarcar o colaborativo, o compartilhado, o solidário, etc., é a solução para que o mundo não enfrente crises sucessivas. Essa descoberta, né, esse resultado desse estudo é muito recente, ele se intensifica a partir de 2012, a pedido do Clube de Roma. Ele foi feito pelo Bernard Lietaer,
que é o maior especialista, infelizmente morreu em 2019, em novas economias, e que tinha uma experiência extremamente privilegiada, porque ele conhecia todos os lados da questão. Ele foi um dos criadores do euro, ele foi diretor do Banco Central da Suíça, ele teve um fundo de investimentos, e ao estudar as crises sucessivas que o mundo passava, ele viu que precisava pesquisa. Então, ele foi também para a universidade, então ele era esse conjunto, estava em todas as áreas. E, além de conhecedor da economia tradicional, dessa economia centralizada, moedas emitidas por governos centrais, ele estudou as moedas complementares, como ninguém. E, a partir de 2012, a pedido do Clube de Roma, eles avançaram num estudo com estudiosos de sistemas de uma maneira geral. Uma grande cientista dos Estados Unidos, estudiosa de sistemas, e um de sistemas biológicos. E, no fim, eles formulam o que eles chamam de lei da sustentabilidade dos sistemas, que eles dizem, esperam que, no futuro, seja uma lei, como a lei da gravidade. Ainda não está difundida, mas que maravilha que estamos aqui podendo difundir. Depois a gente pode mandar referências. E qual é a percepção? A percepção é a seguinte: para que exista equilíbrio em um sistema, é preciso uma complementariedade de duas naturezas. Uma é o que é centralizado, que vê o todo, que tem tecnologia, que tem convergência, que tem padrão e tal. No caso do sistema econômico, são as moedas fiduciárias, né, emitidas pelos governos. E uma economia que é distribuída, isso quer dizer o quê? Ela tem uma diversidade em comunidades e ela tem uma diversidade de elementos que atribuem valor àquela moeda e que permitem que ela possa circular. O centralizado é eficiente. E depois eu vou contar um pouquinho de história para a gente entender por que isso aconteceu. E o distribuído é resiliente. Então, quando você tem uma combinação destas duas coisas, você pode ter equilíbrio. Esse estado de combinação das duas coisas, de combinação, de complementariedade, nós ainda não vivemos na história da humanidade. E agora nós temos as condições para viver. Então, o que nós estamos falando eu sou futurista, né? Eu sou futurista desde 95, e futuristas são historiadores do futuro no presente. A gente narra o presente vendo do futuro. Então, provavelmente, este nosso tempo será conhecido como transição, e transição de modelo econômico, tanto é que Davos chamou-se reset, né? E o reset está em andamento, e, consequentemente, há uma transição de modelos de gestão em geral. Então, para entender um pouquinho essa complementariedade, é importante a gente ver um pouco de história do sistema financeiro. A gente chama esta economia de complementar, mas, na verdade, quem é recente é a economia centralizada. Dos milhares de anos da nossa economia, desde os sumérios começaram a registrar, a gente tem sempre essa economia que é diversificada, local, com muitas moedas e tal. E não tem 400 anos, muito recente, que a gente tem moedas centralizadas, e elas foram criadas para permitir grandes empreendimentos. O primeiro deles, as cruzadas, as navegações, etc. Essa economia, ela é muito instável. E aí eu trago um outro autor que pode embasar os anais aqui dessa audiência, que é o Niall Ferguson. É um historiador irlandês especializado em macroeconomia e macropolítica. Ele fez vários livros, ele fez séries para a TV, estão disponíveis, e estudando o sistema financeiro e suas crises. E o último livro dele chama A Torre e a Praça. E ele fez para tentar entender o que aconteceu a partir de 2008, o que aconteceu com a internet e com o poder. E ele cunha dois termos que esclarecem para a gente aquilo que o Bernard Lietaer queria falar com o centralizado e o distribuído. Ele diz que o poder
sempre teve uma alternância entre a torre, o centralizado, que são os governos, as grandes corporações, a nobreza, e o distribuído, que é tudo aquilo que está no coletivo. Então, por exemplo, o Vaticano é centralizado, os jesuítas são distribuídos, a internet é distribuída. E que as sucessivas crises que a gente viveu ao longo da história são por uma alternância de poder entre torre e praça, uma disputa. Então, por caminhos diferentes, eles chegam na mesma conclusão, depois de 40 anos de pesquisa, cada um por um lado. Então, qual é a questão que está colocada aqui? A questão é que nós vivemos até o momento em instabilidade porque a gente opera na lógica do ou. É o centralizado, a torre, ou o distribuído, a praça. É a economia complementar ou a economia tradicional. E este ou é o nosso problema. Então, o que acontece? A cada vez, desde que nós estamos em rede, com a internet, tudo se acelera e ganha alcance. Então, as crises que demoravam para acontecer, elas agora são cada vez mais rápidas. A crise de 2001 trouxe a emergência da economia solidária e dos bancos comunitários. Na Argentina, em 2001, 1 a cada 6 argentinos dependia da economia complementar para sua renda, com um acréscimo de aproximadamente 30%. Foi uma experiência muito interessante, mas não tinha ainda tecnologia para que isso tivesse a idoneidade necessária. A crise de 2008 trouxe a criação das criptomoedas e da possibilidade de garantir essa idoneidade através do blockchain. E a gente vê de lá para cá surgir uma imensa quantidade de moedas. Este caminho é um caminho sem volta. E isto é bom, porque isto vai trazer resiliência das comunidades. O que precisa? Precisa que, então, a praça está se organizando. Agora, a torre precisa se reorganizar também, e isso está acontecendo. Então, a gente vê que, em plena pandemia, muito rapidamente se implementa a PIX, o governo chinês já tem uma moeda digital, então o sistema financeiro tem compreensão do que está acontecendo, no limite das lentes dele, e está já criando mecanismos para que isso seja possível. E onde nós estamos agora? Agora, existem já conhecimentos, tecnologias, pessoas, existe tudo para solucionar essas questões. O que falta é exatamente o que está acontecendo aqui, que é juntar pontos. Nós estamos ainda vivendo o terremoto da pandemia, ainda se protegendo do chacoalho. Quando acabar o terremoto da pandemia, vai vir um tsunami. Esse tsunami é a maior crise que nós vivemos na nossa história, porque as outras crises começaram localmente e foram se expandindo ao longo do tempo. Essa é a primeira crise da história da humanidade que é simultânea em todos os países do mundo num tempo muito curto. Isso vai exigir de nós todos uma capacidade de resposta maior, porque não vai ter, esse aqui está bem e segura a onda desse aqui que está mal. Não, é geral. Estamos interdependentes. E isso tem vantagens e problemas. No momento, estamos vivendo os problemas. Viver as vantagens quer dizer o quê? Quer dizer criar os mecanismos para revelar essa riqueza. Essa riqueza, a imagem, é como se fosse de um iceberg. A economia tradicional opera com a parte de cima do iceberg, com aquilo que já está visível e mensurado, que já tem métricas, que já tem formas de atribuir valor e que já tem mecanismos de circulação. Agora, a questão é desenvolver novos instrumentos para isso, como, por exemplo, a Fintech X por Y já citada. Então, é um momento extraordinariamente importante. O que nós estamos tratando aqui não é uma coisa pontual, não é uma coisa local, é talvez um dos 4 temas mais importantes em nível global. E o que é interessante, então, é que chegou um momento onde é possível fazer isso, e isso depende de 2 coisas. Depende de vontade política, parabéns a quem está tomando essa iniciativa, porque sem novas normas não há como avançar, isso é sempre um desafio em inovação, e depende da visão dos investidores.
porque para poder fazer a torre que orquestra estas praças e para poder fazer essa integração, vai precisar de vontade política e vontade financeira e a percepção de que são economias que não são uma ameaça uma para a outra, que não extinguem uma outra, mas que se fortalecem mutuamente. A tradicional e a complementar, por isso, se chamam complementares. Então, celebro a oportunidade de estar aqui e viver esse momento histórico. Obrigado, Ala, pela essa oportunidade de compartilhar conhecimentos aí do mundo e, sem dúvida nenhuma, engrandece ainda mais a nossa audiência pública aqui com a sua contribuição. Fica o registro também, alguns colegas que se registraram pelo chat aqui, agradeço aí o Bruno Abdala, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, em nome da secretária doutora Cristina, aqui conosco também colaborando, e vamos dando sequência aqui também nos nossos inscritos, é isso, pessoal? Para que possamos aí também fazer essa audiência extremamente produtiva. Eu gostaria de checar se o Anderson Dias está presente. Bom dia, sim, estou presente aqui. Só registrar, então, Anderson, obrigado pela sua presença, é coordenador da ACUFA Jabaquara, Central Única das Favelas, e gostaria de deixar a provocação para o amigo aí com relação à questão o que a permuta multilateral traz de novo em comparação aos estímulos assistencialistas que normalmente são aplicados nas comunidades. Então, com a experiência da ACUFA que tem aí reverberado no Brasil, o que pode se deixar aqui como registro para nós? Muito obrigado pela participação, viu, Anderson? Eu que agradeço, deputado. Agradeço. Quero agradecer também ao nosso amigo Rafael. Um bom dia a todos presentes. Fico feliz de saber que temos parlamentares preocupados com esse aplicativo. Quando a gente fala de economia, como a nossa própria amiga falou agora, a economia, ela sempre teve problema com esse território da favela, né? A favela sempre foi a mais prejudicada quando a gente traz a questão da economia. E ter esse aplicativo hoje, com uma das soluções do retorno da economia local, ele faz que a gente entenda o tanto que é importante esse diálogo. Tá? A Gisele falou uma questão também muito importante, que é a questão de como a gente vai discutir isso, trazer isso para o poder público. Né? Você vai ser muito bem alinhado e conversado. Hoje a fome, né? A fome, quando a gente fala da questão da fome, ela já tem um problema já muito antigo já no Brasil. A favela sempre foi afetada com a fome. Com a pandemia, essa ferida inflamou muito mais. A gente sabe as dificuldades que o aplicativo que a pandemia vem trazendo e a captação de recursos que a gente está construindo com a CUFA Nacional tem sido, por mais que a gente esteja fazendo com mais extrema, tem sido muito dura e tem sido muito ali no osso, mas estamos conseguindo. Quando a gente fala do aplicativo, esse aplicativo, a XY, Rafael, ele traz uma particularidade que a gente não quer mais, a favela não quer mais depender de alimentos e doações, né? O que a gente busca hoje são ferramentas de construção de uma economia sólida para a favela. Então, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem fazer seus negócios voltarem ao normal. E o imediatismo, hoje, que o aplicativo traz junto com a gente, isso que ele está construindo aqui em Jabaquara, eu acho que o aplicativo traz essa questão do imediatismo, de construir pontes mais rápidas, mais concretas pelo aplicativo. Eu vejo o aplicativo como uma solução, somente para o território de favela, dessa nova recuperação da economia local. A gente está aqui num processo de construção, muito Rafael aí. Eu acho que estamos abertos a construir junto com o território de favela a nível nacional. Eu acho que esse é um dos caminhos da tecnologia voltada para a gente construir construção. Muitíssimo obrigado, viu, Anderson, pela participação. Um abraço aí também para todos da CUFA. Nós temos também um trabalho aqui em Goiás e certamente é espalhado pelo Brasil e de boas práticas, né? Principalmente com esse foco da responsabilidade social nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Dando sequência aqui, amigos, nós já estamos alguns inscritos e registrando outros também que se inscreveram pelo chat. Eu gostaria de checar se a Elaine Moura está presente.
Já vi aqui a nossa amiga Elaine. Obrigado, Elaine. Estou aqui. Coordenadora de Políticas Públicas do SEBRAE Goiás, e a nossa participação do SEBRAE sempre nessa pauta da Frente do Empreendedorismo é sempre presente. E gostaria que a Elaine deixasse algumas considerações aqui, Elaine, sobre esse papel que o SEBRAE teve, né, de fundamental formulação aí da lei das micro e pequenas empresas, que nós trabalhamos o estatuto aqui em Goiás, e, consequentemente, o reflexo do que foi o federal, também o SEBRAE Nacional, né? E do que essa proposta de economia colaborativa, nessa visão do SEBRAE, poderia ser interessante aí para a gente fortalecer a economia e o empreendedorismo aqui em Goiás. Elaine, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, deputado Bermondes, muito obrigada pelo convite, né, para o SEBRAE estar aqui nessa audiência pública tão importante para falar de um tema tão importante, relevante, e acredito que boa parte da população tão novo ainda e tão desconhecido, né? Então, acho que essa proposta de trazer o tema, né, de trazer isso para projetos ou para propostas legislativas é de fundamental importância. Você citou o SEBRAE, né, que foi um dos grandes idealizadores ou incentivadores, estimuladores da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa. Estamos aí acompanhados de várias pessoas que acompanharam essa trajetória desse marco legal da micro e da pequena empresa no Brasil, inclusive Giovanni Felipe, que foi superintendente do SEBRAE, e bem na época que ele era superintendente, isso estava no calor da hora, né? Era uma discussão. E realmente essa questão do marco legal, né, da micro e da pequena empresa, né, que dessa lei 123 surgiu o Estatuto Nacional da Micro e da Pequena Empresa, foi um marco muito importante, porque essa legislação ela trouxe a proposta e desempenhou bem essa proposta de trazer tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para as micro e pequenas empresas. Então, de 2006 para cá, o Brasil conta com essa política legislativa e que, dentre outras coisas, trouxe a questão da unificação dos impostos, o processo de desburocratização para a legalização de empresas em todos os municípios brasileiros, a introdução do processo da educação empreendedora e vários benefícios que a lei trouxe, né, que estão relacionados com acesso ao mercado, com acesso à inovação, com acesso à justiça. Eu acredito que boa parte das pessoas que estão aqui nessa audiência acompanharam tudo isso e sabem a diferença que esse tratamento diferenciado trouxe para os pequenos negócios do Brasil. E aí, sempre quando a gente fala dos pequenos negócios, né, deputado, eu acho sempre importante, eu gosto sempre nas minhas falas trazer o quão representativo são os pequenos negócios para a economia brasileira. Em muitos fóruns a gente coloca um dado que surpreende muitas pessoas, né? 98% das empresas formalizadas no Brasil são micro e pequenas empresas, né? A cada 100, 98, ou ele é um MEI, ou ele é uma microempresa, ou ele é uma empresa de pequeno porte. Também um outro dado importante da representação e importância dos pequenos negócios é o dado de que 54% da massa salarial também é decorrente de um pequeno negócio no Brasil. Então, eu acho que quando a gente fala de economia colaborativa, eu fiquei muito atenta às informações, né, ao conhecimento que a Lala trouxe, e eu fico pensando, né, Lala, se falou de novas economias, né, a gente está falando de 2006, do Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, que tem aí quase 15 anos, né? Será que não é a hora, então, da gente pensar, né? Será que aquele estatuto que se fez foi para a velha economia ou as velhas economias, né? E será que não é hora de pensar em algo que abranja um pouco mais esse processo dessas novas economias, né? E dessas possibilidades, essas alternativas muito mais sustentáveis, né? Muito mais colaborativas e associativas que se tem. Então, eu acho que a reflexão que eu traria são duas. Essa de pensar, né, em como que a legislação pode abranger um pouco mais a questão da economia colaborativa também, né? E uma outra sugestão e reflexão, eu acho que tão importante quanto, tem relação com a popularização desses conceitos, né? Nós aqui estamos e representamos várias organizações, né, vários
vários entes que estão, que trabalham em prol dos pequenos negócios no Brasil, ou que trabalham em prol do empreendedorismo no Brasil. Será que o nosso público, ele já chegou a entender e acessar o conceito da economia colaborativa e as oportunidades que elas traz, que a economia colaborativa traz? Né? Já estou vendo a Lala lá dizendo que não. Né? E aí eu trago a fala do Anderson, que acabou de falar agora, que eu achei também super, mega importante, e aproveitar para parabenizar o Anderson pelo trabalho que a CUFA tem feito no Brasil inteiro. Né? E quando ele fala, a favela ela não quer viver de doação, a favela quer autonomia, ela quer independência, e pela fala dele, a economia, as propostas ou as oportunidades da economia colaborativa podem suprir esse desejo da favela. Então, eu queria finalizar minhas palavras deixando essas duas reflexões, né? A nova e a velha economia, o que a gente, ou a nova e as velhas alternativas de economia, o que a gente pode pensar, e também, tão importante quanto isso, popularizar o conceito da economia colaborativa. Deixo aqui, então, meu agradecimento em nome do SEBRAE, né, em nome da área que eu represento, que é a área de políticas públicas, e me coloco à disposição para continuar aprendendo cada vez mais. Eu quero aulas com a Lala, viu, Lala? Para eu poder aprender um pouco mais sobre economia colaborativa. Muito obrigada. Realmente aí uma grande audiência pública que nós estamos fazendo aqui com a participação de vocês. Muito obrigado, Elaine, assim como a Lala, que deixou aí as suas contribuições. Eu gostaria de checar aqui se o Eduardo Vieira está presente. Bom dia, deputado. Bom dia. Eduardo, aqui só fazendo o registro, é coordenador nacional da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial e diretor do CACB, Confederação das Associações Comerciais do Brasil. E aí, Eduardo, eu gostaria de conversar contigo a nível também de provocação, registrando que não é novidade para ninguém a situação de quase 65 milhões de pessoas negativadas e as empresas endividadas que têm um impacto direto aí com a estagnação econômica do país. Como você acredita que a economia colaborativa pode ajudar nesse destrave de nó, né, que atrapalha a nossa retomada econômica? Eduardo, obrigado pela presença. Muito obrigado, deputado Gilmondes, aos demais participantes dessa audiência pública. De fato, quero registrar aqui a nossa satisfação em participar desta audiência pública com um tema tão relevante, e para que tenham ciência do quanto esse tema é importante para nós. A nossa confederação, ela representa hoje 2.300 associações comerciais espalhadas no Brasil, é o sistema mais capilar. Na verdade, posso dizer, inclusive, que foi o primeiro sistema organizado do Brasil, com mais de 200 anos, e que tem na sua base mais de 10 milhões de empresas. E fico muito satisfeito em falar logo após a colega Elaine, que é do SEBRAE, que representa aqui os pequenos negócios, até porque a nossa base de associados, 90% é pequenos negócios. Né? Então, esses negócios eles sofrem muito, principalmente nos estágios de pandemia, movimentos bruscos como os que nós temos passados nesses últimos, eu vou colocar 2 anos. Bom, dentro da provocação feita, deputado, eu vou trazer um outro dado, que não é só o dado que o senhor trouxe, com relação à questão das negativações, protestos e etc., mas eu vou trazer um outro dado que também vai corroborar com aquilo que eu vou trazer como o benefício. Na verdade, a gente tem ainda um outro colapso, que é o colapso do Poder Judiciário. Hoje nós temos aí algo em torno de 90 milhões de processos tramitando no nosso Poder Judiciário, o que traz um custo enorme para toda a sociedade e principalmente os pequenos negócios no enfrentamento desses litígios. Cerca de 8 anos, em média, para resolver uma disputa. É muito tempo. É muito tempo e uma empresa não sobrevive, principalmente quando ela é de pequeno porte, se nós pensarmos que uma dessas disputas pode envolver aquele principal contrato dela.
Então, esse é um dos fatores determinantes para que o Brasil esteja aí mal colocado nas principais pesquisas globais de empreendedorismo de ambiente de negócio. Agora, trazendo para o nosso tema, o que a economia colaborativa pode ajudar, né, a minimizar esses impactos? Muitas das vezes, quando uma empresa não consegue honrar o compromisso, ou bem como aquele consumidor, por falta do recurso específico, do recurso financeiro, ela pode ter uma outra moeda de troca. Ela pode ter um produto que pode ser trocado, ela pode ter a força de trabalho que pode ser colocado dentro de uma negociação que, quando a gente traz, principalmente na questão da mediação de conflitos, os mediadores, o que eles, de fato, o trabalho do mediador é assistir aquelas partes que estão ali, numa disputa, a eles a negociarem. E, muitas das vezes, essa, talvez, troca de um produto com o outro seja, inclusive, muito mais satisfatória, muito mais representativa para aqueles negócios do que, pura e simplesmente, você fazer aquele pagamento vil, né? Aquele pagamento em espécie. Muitas das vezes, pode ser uma grande solução para diminuir o impacto dessas disputas existentes no mundo, no nosso mundo comercial. Então, eu pessoalmente, sou um otimista dessa temática, tenho trabalhado no âmbito da nossa confederação, levando aí para o Brasil inteiro, estimulando as nossas associações, as nossas federações a implementarem, a conhecerem, a desmistificarem esse processo de economia colaborativa e também de incentivar vou chamar desse instituto que nasce, né? No Brasil, eu posso dizer que não é tão explorado, mas que a gente tem um caminho longo e iniciativas como essas, aqui do estado do Goiás, podem sim servir de espelho para o resto do Brasil. Então, agradeço o honroso convite e fico à disposição do deputado e de todos aqueles que aqui estão nesse fórum. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo, pela sua participação, e temos aí a grata felicidade de compartilhar essa experiência, e como eu disse no início, né, o público, o privado, universidades, aqui todos unidos com esse propósito e além do Poder Legislativo, né? Então, nós temos aí essa presença aqui de representantes também, não só aqui da Assembleia, mas também de câmaras municipais, eu acredito que vai reverberar essa nossa discussão aqui para vários municípios goianos. Nós temos aqui também a presença da Yara, eu gostaria que pudesse deixar suas contribuições. A Yara Nunes, que está... Bom dia, Yara. Bom dia, deputado. Bom dia a todos. A Yara é craque lá da Secretaria de Retomada, onde que nós temos batido muita bola da frente do empreendedorismo lá com o secretário César e equipe, com o objetivo de trabalhar essa retomada dos municípios e nosso estado de Goiás. Ela é gerente de intermediação e recolocação no trabalho da Secretaria de Retomada, e eu gostaria de buscar essa impressão, Yara, sua, de como a economia colaborativa se integra nesse programa Mais Crédito da Secretaria de Retomada do Governo de Goiás. Certo, deputado. Olha, primeiramente quero agradecer o convite, tanto feito pelo senhor quanto pelo Rafael, e apresentar para vocês, mais ou menos, fazer um esboço desse programa, do programa Mais Crédito, que, assim como o programa Mais Empregos, foram criados já no início da secretaria, que o governador sempre nos falou, olha, os grandes, eles têm formas e métodos de alcançar crédito e até mesmo de fazer negociação. Então, eu preciso que vocês olhem por aqueles pequenos, aqueles microempresários, os MEIs,
os autônomos, enfim, para que olhássemos para esses pequenos. Então, nós desenvolvemos o programa Mais Crédito, em parceria com a CIEG, com a FEComércio, com a Secretaria de Indústria e Comércio, e dentro desse programa hoje, o pequeno e o médio empresário, ele tem acesso a métodos extrajudiciais de negociação, temos banca de conciliação lá dentro, temos alguns outros entes, algumas outras entidades, instituições bancárias, para facilitar essa negociação, todas em caráter extrajudiciais. Ali também, junto ao Sebrae, esse empresário ele tem acesso à consultoria financeira e orientações para que ele possa retomar o seu negócio. Mas, no meio desse trâmite, no meio desse processo de negociação e dessas ferramentas, das possibilidades de negociação, nós identificamos que muitos desses eles não tinham condições de arcar com os acordos que eles celebravam. Então, às vezes, faziam um acordo, mas não tinha perspectiva nenhuma para quitar suas dívidas e não conseguia ter acesso ao crédito mesmo assim, porque não pagava nem a primeira parcela ali que ele tinha negociado e sua negativação permanecia. E através da X por Y, através das permutas multilaterais e da economia criativa, nós encontramos uma forma desse empresário, desse pequeno empresário conseguir negociar suas dívidas. Então, é muito importante, nós sempre conversamos que quanto mais empresas estiverem ou fizerem parte desse método de economia colaborativa, mais esses pequenos vão encontrar formas de negociar suas dívidas. Como a Gisele falou no começo da sua fala, aqui dentro da iniciativa pública é um pouco complicado, talvez, nesse momento, de identificar ou de trabalhar com essa economia colaborativa, no momento atual. Mas entre privados, nosso papel é facilitar esse tipo de negociação e, de certa forma, fomentar também a economia colaborativa. Hoje, já dentro de uma plataforma online, nós já facilitamos esse acesso e também dentro da nossa estrutura física, que foi criada agora no mês passado, que foi inaugurada, aliás, lá dentro nós já temos também um espaço, um ambiente todo favorável para que esses empresários consigam negociar dívidas dentro da plataforma. Então, é muito importante ter esse fomento dentro do Estado, da economia colaborativa, para ser mais um método, mais uma maneira de negociação de dívidas para que esses pequenos possam retomar seus negócios e também possam ter acesso a linhas de crédito, tanto as linhas de crédito aqui do governo, via Goiás Fomento, quanto linhas de crédito de outras instituições. E é extremamente necessário ter esse momento, disponibilizar essas ferramentas para a retomada econômica no Estado. Então, todos os métodos, todas as formas que nós podemos ter acesso e facilitar a negociação, nós hoje estamos fazendo. E agradeço aí mais uma vez o Rafael por fazer parte desse time, agradeço, deputado, pelo convite e me coloco à disposição aqui também para esclarecimento de outras dúvidas e o que for preciso para os municípios, outras entidades, universidade que está aqui presente, podem contar com a gente para maiores esclarecimentos. Obrigado, Yara. Recomendações ao secretário César e toda a equipe da Secretaria de Retomada, que tem sido muito parceira aqui das discussões e ações da Frente do Empreendedorismo. Nós temos três inscritos pelo chat aqui, salvo engano, e vou dar sequência aos mesmos. O Gilberto, que é também, pelo que eu vi aqui, Instituto Illuminati, EDF, não é isso? Vamos lá, deputado Vilmontes, muito obrigado pelo privilégio, parabéns por essa audiência tão valiosa, é uma honra estar aqui diante de pessoas que têm a missão grandiosa de tirar o peso do Estado das costas de quem produz, né? Saber que o deputado vem aí de uma base de Associação de Jovens Empresários, de onde eu venho também, aqui da época ainda chamada de Clube de Jovens Empresários, aqui do Distrito Federal, né? A nossa relação aí com o Rafael, a admiração e a mentoria que a gente presta a X por Y, nos permite entender que essa audiência tem um peso, uma importância enorme por tudo que já foi dito. E eu acrescentaria, enquanto presidente do Instituto Illuminante, na verdade, né, de inovação tecnológica e impacto social, que não dá, foi muito bem colocado pela Lala, né, o nível de oportunidade singular que a humanidade está vivendo, não dá para a gente olhar para as tecnologias disruptivas da humanidade, que avançam numa velocidade exponencial, sem volta, ameaçando empregos, ameaçando modelos de negócio, ameaçando uma série de visões tradicionais, e olhar para isso apenas com o fator medo, com o sentimento da impotência, da incapacidade de lidar com o próprio avanço e com o próprio impacto e o próprio efeito que elas provocam, né? No Instituto Illuminante, a gente vem medindo qual é esse impacto e apresentando de que maneira
as políticas públicas, não por acaso nós estamos sediados em Brasília, né? As políticas públicas no nível federal, dos estados, dos municípios, devem observar esses impactos e preparar a sociedade para que, de alguma maneira, haja alternativas. E as alternativas que quase sempre nós identificamos e percebemos como forma de uma reação bastante positiva e bastante concreta é mesmo, como disse a Lala, esse poder da exponencialidade em rede, né? Só tem uma maneira da gente acompanhar essa escala irrefreável tecnológica, que é a tecnologia social, que é a tecnologia dessa potencialidade de trabalhar em conjunto, dessa capacidade cooperativa. Claro que hoje a gente usa essa terminologia de economia colaborativa, mas há que se ver, ainda como foi dito aqui pelo querido Eduardo, né, da CACB, que só o sistema associativista da CACB tem 200 anos, né? O cooperativismo, quantos séculos já existem, né? Então, essas instituições das pequenas empresas organizadas via associações, o cooperativismo, e eu acrescentaria, né, essa visão de sobrevivência que vem da base não é necessariamente uma novidade, né? Compartilhar, colaborar é a sobrevivência de quem está na base, né? Então, do ponto de vista daquilo que está se propondo enquanto lei, enquanto regulamentação, enquanto um avanço do marco regulatório, é realmente digno de aplauso, deputado. É impressionante ver o ecossistema reunido em Goiás em prol desse entendimento, de uma secretaria de retomada, do SEBRAE, né? Na busca de possibilidades e alternativas, né? Que façam com que não apenas esse momento de crise seja superado, mas, como disse a Lala, depois do estremecer das placas tectônicas, né? Os riscos que virão aí maiores doravante, né? Então, a potencialidade de reação a isso vem mesmo de uma estruturação, e aí o regulatório indiscutivelmente é importante, né? Eu ousaria dizer, deputado, e até que pudesse dar aqui como sugestão e contribuição, que não apenas uma alternativa como uma plataforma X por Y traz, de uma possibilidade de quitação, de tributos, de dívidas, enfim, através do processo da permuta, como eventualmente, né, a decretação de refis, né? Um refis, por exemplo, pudesse ter, não sei se a lei, não tive a oportunidade ainda de ler, mas na decretação de um refis, para além de uma quitação com grande desconto, para além da alternativa de um parcelamento, né, para o devedor, que se pudesse também ter essa terceira alternativa e possibilidade, que é a permuta, né? Que a permuta ela será realmente, como está aí sendo bem desenhado, né, uma opção necessária. E, de novo, é uma forma de recuperação de crédito. E, por fim, só para não alongar, dizer que, sim, essas novas tecnologias vão ter impacto no aspecto das tecnologias sociais e econômicas. Por exemplo, a tokenização da economia, aqui eu estou fugindo agora do ponto da permuta e trazendo para a temática da audiência, que é a visão da economia colaborativa e seus impactos, existe um movimento de tokenização da economia. Teria que explicar isso com um pouco mais de detalhe, né? Mas eu hoje estou dando mentoria, apenas para ficar mais fácil de compreender, a uma empresa que ela acaba de fechar, inclusive, uma parceria com a Mastercard Mundial, é a primeira empresa, inclusive, brasileira a ter esse tipo de parceria. O que eles fazem? Eles estão sendo premiados internacionalmente por cuidar da agricultura familiar de alimentos orgânicos, feito predominantemente por mulheres agricultoras. Olha que coisa interessante. E o que eles criaram? Eles, como disse a Lala, criaram uma tecnologia blockchain que permite fundos, né, e pessoas pulverizadamente, de maneira colaborativa, portanto, né, fazerem investimento no projeto de escala, aumentar a escala de aumento desses alimentos orgânicos pela agricultura familiar liderada por mulheres, pessoas que são 5 mil investidores pulverizados em toda a parte do mundo, muitos deles jovens chineses, que estão colocando recursos nessa estrutura através da tecnologia do blockchain, ou seja, da tokenização. Compreendeu? Vem aí também esse aspecto do token, que está, por exemplo, um condomínio de luxo lá em Manhattan, podendo pessoas no mundo inteiro comprar uma fraçãozinha dele, ou seja, a oportunidade de quem nunca sonhou poder participar de ganhos de grandes empreendimentos da construção civil no mundo, agora também poder ter o seu lugar ao sol, né? Então, a tecnologia vem, e se houver esse arranjo, essa orquestração muito bem feita como Goiás está fazendo, de olhar
para a urgência, olhar para o retrato da radiografia da realidade, do atual e dos riscos que estão se apontando e trazer as soluções onde a tecnologia dê suporte para isso, certamente é um pioneirismo que eu faço questão de colaborar e o Instituto Iluminante a ajudar a disseminar essa experiência e divulgar os êxitos que eu não tenho dúvida virão, deputado. Muito obrigado. Estamos felizes aí com a participação, Gilberto. Muito obrigado por contribuir também. Essa conexão com vocês aí sempre muito válida. Vou deixar o registro de agradecimento aqui ao Compen. A Sulamita registrou aqui a presença também, com o Conselho da Micro e Pequena Empresa lá da FIEG, que participamos também através da Frente do Empreendedorismo. Nós temos aqui, amigos, mais 4 inscritos, ok? E aí, na sequência, o professor Jefferson Sena, o Marco César, lá do Cine Informática, o professor Leonardo Guedes e o Haroldo Queiroz. Então, nós temos aqui esses últimos 4 inscritos para a gente fazer os nossos encaminhamentos finais aqui da audiência pública, ok? Então, com a palavra, o professor Jefferson Sena, para contribuir conosco aqui também. Bom dia a todos. Agradecer ao Virmontes e ao Rafael pelo convite, né? E tentar aqui dar uma pequena contribuição. Nós, quando falamos de exemplos de economia colaborativa, falamos muito dos exemplos mais do dia a dia, como é o caso do Uber, do Airbnb e tal. E eu gostaria de fazer um destaque aqui com relação a um diferencial que eu julgo importante quando a gente fala de uma plataforma multilateral como a X por Y, que é o fato de que estes outros empreendimentos de economia colaborativa existem e coexistem dentro de uma sistemática que está vinculada à moeda que gira no país. E isso carrega com ele um problema, que é toda vez que você usa esta moeda, ela tem a carga inflacionária, ela tem todos os pesos de custos que a moeda traz em si. Uma grande vantagem, eu acompanho o Rafael já tem um tempo, nós já sentamos várias vezes, que eu vejo na plataforma, como uma plataforma da X por Y, é que ela tem uma moeda. E isso vai ser o grande alavancador do sucesso desse empreendimento de colaboração dentro de uma bolha econômica que pode viver sem o real. Muitos podem pensar que eu estou falando uma grande besteira, e eu gostei demais, e foi um prazer ouvir a Lala, que conhecia de nome e não, né, pessoalmente, ainda não, né? Mas quando ela fala que nós vivemos um tempo de transição econômica, de modelos econômicos. Eu tenho tentado falar disso aqui a miúde com os meus parceiros e colegas, e as pessoas não conseguem compreender a extensão desse momento de transição. E eu sempre lembro lá da transição do feudalismo para o mercantilismo, que deu origem ao capitalismo, e o interessante é que naquele momento de transição feudal para o mercantilismo, ninguém entendia que o momento estava acontecendo. E nós também não entendemos. Nós estamos num momento importante da história, onde o modelo econômico dominante está exaurido, e isso está acontecendo globalmente, precipitado agora pela pandemia, e nós não temos soluções postas ainda para um novo modelo. Então, nós vamos viver de experiências. E esta possibilidade de criar uma bolha econômica, um sistema econômico fechado, onde podem acontecer as transações de consumo e nós podemos controlar essas transações pelos membros dessa economia, vai permitir a gente refletir sobre o futuro da economia que a gente quer. Olha só, eu vou dar um exemplo prático. Estamos vivendo aqui agora em Goiânia uma loucura de preço de combustível. Supondo que os donos de postos de combustível migrem para uma economia colaborativa e coloquem lá aqueles que não estão conseguindo vender os seus combustíveis, os seus excessos, para serem vendidos dentro desse ambiente colaborativo, dessa nova economia, nós podemos ter preços reduzidos, comparados com o preço que a gente paga nas bombas hoje em real. Apesar da paridade do X, que é a moeda da X por Y, ser 1 para 1, a prática de preços, né, neste ambiente colaborativo pode ser outra, porque ela não está carregada dos vícios e dos custos que existem na economia dita real, a economia
que nós temos dominando o mundo hoje. Vejam só, na medida que isto mecanicamente se processa dentro desta bolha e se expande, nós podemos ir alargando a participação das pessoas ao ponto de que esta economia domine a maioria das transações de consumo. É óbvio que isso não acontece do dia para a noite e nem por decreto, mas por uma prática insistente de que existe uma possibilidade de mudança, né? E aí, a Lala falou num comentário aqui sobre uma outra coisa que é importante, que nós estamos ouvindo falar agora com mais frequência, que é sobre sandbox regulatórios. Nós não sabemos, então, como o Estado vai se sustentar nesta situação, e nem se será um Estado do tamanho que é. E eu não estou falando do Estado de Goiás, estou falando do Estado nacional, do Estado regulador. Então, nós precisamos aproveitar essa experiência que nós estamos propondo aqui em Goiás e fazer sandbox regulatório para entender como é que a coisa funciona. Durante muito tempo eu insisti na seguinte questão: o Uber não é uma empresa de transporte. O Uber é um intermediador de negócio entre o motorista, que tem sua empresa de transporte, e o cliente que quer um transporte. Então, o conceito estava errado. O Uber tem que pagar pelos ganhos que ele tem, não pelo que ele processa em termos monetários dentro da sua plataforma, né? É isso que nós temos que entender. Então, eu acho que é hora da gente começar a testar quais são as alternativas que nós temos para um novo modelo econômico. E quando eu falo de um novo modelo econômico, eu não sei qual é. Eu nem sou economista, inclusive. Eu sou administrador, né? Eu sou daquela turma que antigamente fazia a gestão da escassez e agora eu estou tentando fazer a gestão da abundância em alternativas que nós teremos no futuro numa rede mais ampla de consumo. O consumo nunca vai deixar de existir, mas os modelos regulatórios, os modelos fiscais e os modelos que propõem o consumo têm que mudar, e tem que mudar muito ainda. Nós viveremos, de fato, uma grande crise. Esses dias eu estava dizendo num grupo de discussão que óbvio, eu não verei as mudanças, né? Mas eu acredito que até meados do século 22 nós teremos um modelo muito bem estruturado para ser colocado em prática. Posso estar sendo pessimista para alguns e otimistas para outros, mas eu acho que no próximo século nós demoraremos menos do que a transição mercantilista, que foram 3 séculos. Em um século nós devemos fazer a transição, porque nós estamos mais rápidos, né? Nós estamos mais treinados e tal. Então, eu acredito que um século é suficiente para a transição, mas nós precisamos, e aí o professor, meu xará, Jefferson, que é economista, né, vai poder nos ajudar, porque nós precisamos incentivar pesquisas científicas que tratem dos modelos. Era essa contribuição que eu queria deixar aqui. Nós estamos tendo uma oportunidade com esse marco legal de fazer experimentos interessantíssimos do ponto de vista socioeconômico. E nós temos que aproveitar isso, os acadêmicos têm que aproveitar isso, os trabalhadores têm que aproveitar isso, os empresários têm que aproveitar isso e o governo tem que aproveitar isso para que nós cheguemos do outro lado inteiros. Boas experiências transformaram nações medíocres em nações soberanas. Os Estados Unidos é fruto disso. Então, vamos tratar isso do jeito que deve ser tratado, como uma grande experiência de transformação socioeconômica. Não sei se eu contribuí, mas eu queria fazer essa intervenção e agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Show de bola, professor Jefferson. A grande ferramenta de transformação social. Essa é a pauta da economia colaborativa. Obrigado mesmo pela contribuição. Querido amigo Marco Chaú, aí do Cine Informática, também representando a FEComércio, com a palavra. Obrigado pela presença, amigo. Bom dia, deputado. Bom dia, Rafael. Em nome do Leonardo Guedes, grande amigo meu, eu agradeço a presença de todos. Marcelo Baioc também me deu um recado aqui, mandar um abraço para o senhor, deputado. E o que a gente tem para contribuir aqui? Eu gosto muito de números, né? O pessoal da área de TI gosta muito de números. Então, em pesquisa recente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC, que foi divulgada, 87% dos entrevistados aprovam a economia colaborativa. E desses, também dos entrevistados, 89% fizeram uso, e o que é importante, ficaram felizes com os resultados. Ou seja, apesar de ser uma economia, como a Lala falou, que vem lá dos primórdios, né, do comércio, começamos com trocas, hoje ela está em evidência principalmente pelos meios digitais. Então, é uma economia que, em 2018, só no mercado de brechó, movimentou 24 bilhões de dólares.
Nós estamos aqui em 2020 com um mercado total de 150 bilhões de dólares em economia colaborativa, com a previsão de crescimento para 335 bilhões de dólares, de acordo com o PricewaterhouseCoopers, ou seja, está em plena ascensão. O povo quer. Então, o que a gente tem que fazer para poder viabilizar isso daí? Legislativo, trazer segurança jurídica. O executivo, com trocadilho, colaborar, né? Não é mais não atrapalhar, porque quando o executivo não está atrapalhando, a gente já gostava. Não, hoje a gente quer que o executivo também colabore com esse tipo de negócio. E uma notícia boa é que lá na federação, nós acabamos de criar agora, na última reunião nossa, o Instituto Elias Bufaz, que vai propiciar, Rafael, uma facilidade de parcerias. Que a gente está criando mecanismos para que se possa fazer uma parceria com empresa tipo Rafael, que é X-Curito, Trocas, que nós estamos acompanhando e tentando fazer essa parceria há algum tempo, mas a parte jurídica nunca dava certo. Então, com a criação do Instituto, vamos propiciar aí na central de serviço, nós vamos criar também mais essa funcionalidade. E também falar, por exemplo, estou presidente, né, do Sind Informática, que nada mais é uma colaboração de empresas em relação ao sindicato, ou seja, o empresário doa ali parte do seu tempo nas reuniões e a gente, por outro lado, está ali no front-end, na luta pelos direitos, na luta pela classe que a gente representa. Hoje a federação tem 33 sindicatos patronais, né? Estamos aí, não sei se vocês estão acompanhando a luta ali do Sind Pit Dog, que teve um avanço muito grande aí em 2019, 2020 e agora em 2021. Sindiferantes também, que eu estou dando exemplo dos pequenos, né? O tanto que estamos conseguindo colocá-los em evidência. E esse tipo de economia é fundamental para todos, a colaborativa, principalmente com plataformas. Então, realmente, nós temos um intuito de colaborar para juntos, né? O que for necessário para aprovar, também lá, Marlon, na parte da prefeitura aqui em Goiânia. E Rafael, nós estamos a um passinho, né? Rafael está se tornando aí o próximo já se tornou, né, filiado ao Sind Informática, porque a filiação é que garante a gente essa participação realmente mais efetiva perante aos órgãos que a gente representa. Então é isso, nós estamos ali às ordens, parabéns pela iniciativa, Marlon também parabéns, e estamos para colaborar. Rafael, em breve a gente tem notícia boa para você com o IEB, que é o Instituto Elias Bufaz, lá na federação, para poder realmente difundir isso aí entre os 34 entidades que fazem parte da FEComércio. É isso, parabéns. Obrigado, amigo Marcos Chaú, pela presença, em nome do Sind Informática. É bom saber que nós temos um filiado, uma escalação nova e muito boa, né, do querido Rafael aí, para colaborar com vocês e certamente avançar também aí essa discussão. O nosso próximo inscrito, professor e amigo também, Leonardo Guedes, queria deixar aí uma oportunidade para a sua contribuição, e nós vamos fechar aqui com a participação do Haroldo Queiroz, que está representando aqui a Secretaria de Economia. Haroldo, obrigado aí pela presença. O Danilo, chefe de gabinete, deixou o Haroldo escalado aqui para a condução, viu, Haroldo? Então, o professor Leonardo, depois o Haroldo, e nós fecharemos a audiência pública informando a vocês do próximo passo aqui da tramitação do projeto e deixando as portas abertas para os próximos encontros, beleza? Professor Leonardo, com a palavra. Birmondes, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Também saudar tantos amigos que eu vejo aqui, o Rafael e em especial o Marcos César Chaú, que nós temos aí mais de 40 anos de amizade, né, Marcos? Sempre bom lhe encontrar. Bom, eu quero falar um pouco, dando continuidade ao que o Marcos falou, das plataformas, sabe? Tudo que a gente vem falando, do ponto de vista econômico, deputado, ele se sustenta, e pode se sustentar, não necessariamente, mas se sustenta nas plataformas baseadas em tecnologia da informação. Elas podem trazer muita segurança para esse processo, mas também algumas vulnerabilidades. E aí vamos lembrar um pouco dessa economia colaborativa. Ela não é inventada recentemente, ela surge da coincidência dos quereres, né, das pessoas que querem, né, trocar, né, isso surge lá do escambo, mas existe um aspecto da multilateralidade, que é o que o Rafael também propõe. E isso traz um fator inovador, que é o que fazer quando alguém cedeu o seu produto ou serviço, mas ainda não recebeu em troca. Então, a gente surge aí uma moeda chamada virtual, né? E mesma coisa lá atrás, na época do escambo, a gente tinha duas pessoas que queriam trocar arroz por
por açúcar, mas ele não tinha um açúcar para dar, ou prometia alguma coisa, e surgiu, então, a moeda, a fé na outra pessoa. Só que a gente percebe que, quando se surge a moeda, a fé não é só na outra pessoa, mas também no emissor da moeda. O emissor da moeda, ele tem um papel muito interessante, muito necessário, porque ele controla desde aspectos inflacionários, mas também um problema que ele surge, que é a emissão equivocada de moedas. Para onde vão essas moedas quando elas expiram, por exemplo, dentro de um aspecto multilateral? Então, por que eu estou falando isso? Porque a importância da regulação, não da moeda em si, mas da regulação desses arranjos fechados, no sentido de que, pelo menos, a publicização seja tornado público esse algoritmo ou fórmula na qual as moedas são emitidas. Qual é a regra de emissão de moedas? Aquele que está controlando esse mercado na emissão de moedas tem que trazer uma clareza. Conhecendo o produto, por exemplo, que o Rafael propõe, conversando muito sobre isso tecnicamente, ele desenvolveu um processo extremamente inteligente, fundamentado em grandes teorias econômicas, e que é exatamente a publicização disso, tornar público como é que determinado arranjo fechado organiza a emissão da sua moeda interna. Isso é um fator muito importante, porque ali podem ter oportunidades de coisas muito erradas acontecendo e coisas muito certas também acontecendo, como é o caso do Rafael, que fez uma formulação muito importante de como regular a emissão de moeda interna, controlando a inflação interna mesmo e um equilíbrio. A gente está falando de econometria aqui, mas também falando de tecnologia da informação, que é o que viabiliza isso. Então, quero chamar a atenção para isso. Os processos de tecnologia da informação ajudam, mas também tem suas vulnerabilidades, mas mais do que isso, eles automatizam o quê? Este o quê tem que ser publicizado. Eu não estou chamando a atenção para fazer a regulação de um arranjo fechado. O arranjo fechado, ele é fechado e autônomo, mas eu preciso saber em que arranjo fechado eu estou entrando, quais são as regras desse arranjo fechado. E aí sim, talvez uma regulação de que o arranjo fechado seja obrigado a tornar público as regras internas de emissão e controle da moeda. Fica aqui minha contribuição, para ser mais curto e breve. Obrigado, meu amigo. Obrigado, professor Leonardo, pela contribuição valiosa e certamente aí um grande conhecedor aí da discussão também de tecnologia e ciência, uma pessoa que a gente respeita muito. Amigos, nós vamos concluir aqui com o Haroldo Queiroz, representando a Secretaria de Economia, e até já deixando o Haroldo aqui como partícipe aí do nosso encaminhamento final da audiência, tá? Só para compartilhar com vocês. Na sequência, nós daremos aí a oportunidade ao Haroldo para que possa fazer as considerações, mas até com o objetivo de fazer a participação e a discussão e a aprovação do projeto de forma colaborativa também, viu, Rafael? Nós vamos deixar o texto aí disponibilizado em veículo da Lila, Haroldo, para que vocês possam dar uma olhada, né? E o nosso próximo passo... muito obrigado, presidente Rubens. Eu pensei que o amigo ainda não estava presente, mas eu vou deixar franqueada a palavra para o Rubens Filete também, se quiser dar alguma uma manifestação aqui em nome da CIEG, nosso grande parceiro incentivador. Fica aí a palavra, presidente Rubens. Eu pensei que o amigo não estava mais conosco aqui, mas a palavra é aberta aí. Antes do Haroldo, presidente Rubens, quiser dar uma consideração. Ô meu amigo. Coisa boa, coisa boa. Deputado, eu estava aqui ouvindo atento e aprendendo, viu? Hoje eu estou mais de ouvinte do que... Só tem gente boa aqui, o Chaú falando, o professor Leonardo, a Lala deu um show para todos nós aqui. Então, assim, estou muito feliz de ter aprendido muito aqui hoje com essa audiência. E falar que economia colaborativa e falar da CIEG é meio que redundante, né? O que a gente faz aqui 24 horas é exatamente isso. Tá? Então, coloca a CIEG sempre à disposição de todos vocês aqui e vamos fazer cada vez mais ações que possam fazer com que a nossa economia goiana cresça de uma forma ímpar, né, dentro do Brasil e dentro do nosso estado. Um grande abraço a todos. Um abraço também aí para o professor Jefferson Sena, que é um cara fantástico aí. A colaboração dele aí hoje foi top. Grande abraço a todos e bom dia. Obrigado, presidente Rubens, um grande incentivador aí do fomento da economia e pessoa que é à frente do empreendedorismo aqui, nós temos ouvido aí como um grande conselheiro. E certamente a casa é sua aqui para essas discussões e futuras.
Nosso presidente Danilo, lá da Brasel, quer dar um bom dia também, Danilo, antes da gente fazer nossa conclusão. Tive aí fazendo uma visita ao Danilo também com a mão na massa como empreendedor esses dias e gostei muito, e até porque as nossas origens são confundidas aí pelo querido Piauí, né, terra dos nossos pais aí, e aqui em Goiás fazendo história. Danilo, com a palavra aí para as suas considerações. Bom dia a todos, né? Queria parabenizar todos que falaram, né? Queria parabenizar o presidente Rubens Finetti aí pela criação da Facieste aí, que a gente está acompanhando, né? E é de extrema importância, né? Acho que a Facieste começou com o pé direito, mas parabenizar o Rafael aí, que já há um tempo já milita nessa causa aí da X por Y, e da economia colaborativa. E eu vejo com muita empolgação, né? Aqui na economia colaborativa entrar no legislativo, né? Sendo normatizada, né? E acho que é um passo importante e que casa muito bem no momento de crise que a gente está vivendo e que vários bares e restaurantes estão passando por situação de não ter acesso a crédito, até porque estão, que foi muito bem falado aí pelos colegas aí, estão passando por dificuldades em relação ao empresário estar com o nome sujo, estar com essas dificuldades aí, né? Então, a gente vai passar para os nossos associados, né, de uma maneira geral para o setor, e eu acredito que vai ter uma boa aceitação, vai ser uma saída, né? E vai ser um marco para poder a gente fazer essa recuperação que a gente tanto está precisando, viu? Parabéns ao seu deputado aí, ao Virmondes, né? Ao Marlon aí, para estar trazendo essa discussão para o meio do legislativo, né? Vai ser muito importante para a gente. É isso aí, pessoal. Tamo junto e contem com a Brasel, tá? Obrigado, Danilo. Participação essencial sempre a Brasel, a Associação de Bares e Restaurantes aí presente nessa discussão do empreendedorismo também, nas discussões aí com o executivo, buscando avançar pautas da economia. Então, o nosso respeito é a toda a seleção da Brasel. E, por fim, então, o nosso último inscrito aqui, o Haroldo, e aí, na sequência, nós fazemos as considerações finais da audiência pública. Obrigado, Haroldo. Um abraço aí para a secretária e toda a equipe da Economia, antiga Secretaria da Fazenda, né? Obrigado. O áudio está claro? O meu saudoso avô, pernambucano, dizia que o futuro a Deus pertence, mas a gente pode construir, né? Participar dessa construção. E, como gestor público, eu queria colocar duas experiências que me chamaram a atenção. Nessa linha que a Gisele Barreto falou, do Estado como facilitador. Uma é a experiência de Florianópolis, como um polo de inovação tecnológica. Uma iniciativa de um conjunto de atores, inclusive o Estado, nas 3 esferas, definiu incentivar a inovação tecnológica conjugada com a universidade naquela cidade. E 20 anos depois, Florianópolis é um polo de inovação, tecnologia, prestando serviço para o Brasil e para o mundo e gerando dezenas de milhares de empregos da mais alta qualificação. Isso partiu de uma decisão semelhante a essa. E, numa outra linha, eu conheci a X por Y numa bolsa de fomento à inovação da FAPEG. A X por Y foi uma beneficiada de investimento do Estado para a inovação. E hoje eu tenho a feliz satisfação de ver a X por Y em outro estágio de desenvolvimento, com milhares de usuários na plataforma e se articulando e provocando articulações também com o poder público. E, na qualidade de gestor público, eu acredito que o Estado ele pode se beneficiar de 2 maneiras, e ele pode participar de 2 maneiras, como facilitador, indutor, promotor, mas também o Estado ele é um grande gestor de recursos. O Estado pode se beneficiar da economia colaborativa.
o Estado compra uma quantidade enorme de café, de resma de papel, de horas de trabalho, de asfalto. O Estado pode ser um grande beneficiado da economia colaborativa. É claro que tem a melhor maneira, a maneira legal de fazer isso. E a Secretaria da Economia está aberta para participar, deputado, desse processo, de pensar a maneira legal, correta e propositiva de fazer isso, com o rigor fiscal que a secretária Cristiane toma todo cuidado, mas também aberto como instrumento de desenvolvimento, fomentar e ajudar o setor empresarial. O Estado ele não produz startups. Quem produz startups são os empresários inovadores. Mas o Estado pode ajudar a criar um ecossistema que favoreça a criação da inovação, da tecnologia, de emprego, de renda. E nós estamos juntos. Conte conosco. Iremos procurá-lo. Obrigado, Haroldo. Amigos, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que tivemos até aqui, da nossa discussão, na nossa audiência pública. Foi valorosa a contribuição de cada um aqui com as suas mensagens, suas expertises, as suas vivências. Eu gostaria de fechar aqui informando a todos os participantes dos nossos próximos passos, né? Então, primeiro, nós vamos encaminhar o texto do projeto aí, já encaminhamos aqui em nome do Rafael e do Haroldo para a Secretaria de Economia, porque como foi aprovada a tramitação agora na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos 2 votações do projeto no plenário. Durante esse período, é possível que nós ainda façamos em alguma emenda antes da primeira votação. Então, eu quero deixar à disposição, Haroldo, e também a Secretaria de Economia, que se tiver alguma sugestão de alteração para fazer, tá? Então, o primeiro passo é esse. Semana que vem o projeto fica na Secretaria de Economia para ouvir alguma sugestão de emenda. Passado esse prazo, na outra semana, então na segunda semana seguinte, nós já colocaremos em primeira votação no plenário, ok? Só a tramitação interna da Assembleia. E o segundo passo é que nós colocamos também aí o projeto de lei, junto com o vereador Marlon aqui para ser startado e caminhar na Câmara de Goiânia, com o vereador Joaquim, que também está participando conosco lá na cidade de São Luís de Montes Belos, e também caminhamos aí através do nosso querido amigo Paulo Henrique, vereador de Moiporá, para sugerir, inclusive, para outros vereadores das cidades vizinhas e estender esse passo. Então, nesses 3 encaminhamentos aqui, nós fechamos aí a nossa atuação. O vereador Mar vai conduzir isso na Câmara de Goiânia, os outros 2 vereadores. Nós aguardamos a economia e colocamos em votação aqui no plenário, tá? Só para que todos fiquem cientes aí dos próximos passos. O Rafael Barbosa, gostaria de deixar uma última mensagem, o vereador Marlon também. Deputado, sobre a questão dos próximos passos, não seria importante envolver a Gisele na Secretaria de Indústria e Comércio e também a Secretaria de Retomada? Como é que são esses próximos passos até realmente voltar para plenário? A título de colaboração, Rafael, nós podemos sim, tá? Deixar a Yara também, se quiser alguma sugestão, e a Secretaria de Indústria fazer alguma alteração, alguma sugestão de acréscimo, né? Na realidade, se eu puder só, a Secretaria de Indústria e Comércio, a Retomada e a Economia estão trabalhando alinhadas, então isso aí pode deixar sobre a responsabilidade da economia, mas nós vamos estar trabalhando junto com o Danilo nisso. Maravilha, maravilha. É justamente mais ou menos isso que eu estava pensando, Gisele. É bom que você trouxe aqui de forma expressa, né? Então, assim, deixamos então essa sugestão para que os 3 órgãos representando o governo na semana que vem possam trazer as suas últimas contribuições e a gente dá um andamento na casa. Vereador Marlon, alguma contribuição no restante final aí, vereador, na tramitação aí na Câmara, vereador Joaquim? Certo, Vermontes, deputado. Informando mais uma vez, a gente apresentou já o projeto semelhante ao do deputado na Câmara Municipal de Goiânia. Deixei agora aí meu celular, meu WhatsApp pessoal, para quem entrar em contato com a gente repassar o nosso projeto, justamente para vocês acrescentarem o que vocês acharem que pode ser positivo. O projeto ele ainda vai passar pela primeira, vai ter a segunda votação, depois vai para o prefeito sancionar ou vetar.
Acho que travou do vereador Marlon, hein? O vereador Joaquim também. O vereador Joaquim quer deixar aí a contribuição de encaminhamento do projeto aí em São Luís. Então, só agradecer, realmente foi um grande aprendizado. Parabéns, deputado, mais uma vez. E iremos, sim, já encaminhar próxima semana, aqui, colocar em pauta já nas comissões, e posteriormente a gente vai informando aí os encaminhamentos aqui, tá? Então, agradeço pela sugestão e digo mais uma vez, foi um grande aprendizado. Um abraço a todos e nós vamos passando as ideias aí do projeto aqui, da tramitação aqui em São Luís de Montes Belos. Show de bola. Obrigado, presidente vereador Joaquim. Só informar o Marcos Chaú que a Lala pediu aí a possibilidade, às vezes, de disponibilizar esses dados aqui pelo chat, dando uma última olhada aqui no chat antes de concluirmos, tá bom? Para todos nós, né? Acho que é bom, sempre bom ter dados e informações aí. Ok, amigos? Então, dessa maneira, nós chegamos aqui à nossa conclusão da audiência pública, desejando a todos aí uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Estamos sempre conectados aqui para avançar o desenvolvimento de Goiás e do Brasil. Ok? Um abraço, se cuidem. Muito obrigada a todos, muito obrigada, deputado. Bom fim de semana. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade.